Fala galera, aqui é o Cadu, professor de História para mais um Minutos de História. Hoje o nosso tema é Revolução Francesa. Vamos a ele? A Revolução Francesa, galera, como o próprio nome diz, ela acontece na França. Não é no Uzbequistão. Ela acontece entre os anos de 1789 e 1799. Essa revolução, ela se inspirou na filosofia iluminista, a filosofia que surge na França no século XVIII, o século das luzes, cujo lema é igualdade, liberdade e fraternidade. Essa revolução, ela tem um caráter, ela tem uma essência burguesa, apesar da ampla participação dos membros do Terceiro Estado ou Terceiro Estamento. Vamos lembrar que a sociedade estamental é aquela herdada do período medievo, conforme nós podemos ver aqui na nossa pirâmide demográfica. O primeiro estamento é representado pelo clero, os sacerdotes, aqueles que rezavam. O segundo estamento é representado pela nobreza, aqueles que estavam ocupados da guerra. E o terceiro estamento representado pelo povo, ou patuleia. Olha que nome maneiro, patuleia. Pois bem, na patuleia, ou povo, pertenciam a burguesia, os camponeses e os artesãos. Causas da Revolução Francesa, vamos a elas? Primeira causa, galera, olha só, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Somente o terceiro estado pagava imposto, exatamente. O primeiro e o segundo estamento, eles eram isentos de tributos. Que isso, hein? Segunda causa, galera, o poder absolutista. Lembra o que significa isso? Todo o poder concentrado nas mãos dos reis. Pois é, a burguesia, que já detinha a hegemonia econômica, ela não podia participar da vida política francesa. Isso a incomodava muito e, portanto, o absolutismo deveria cair. Esta é a segunda causa da Revolução Francesa. Terceira causa da Revolução Francesa, galera, olha para cá. Crise econômica provocado pelos gastos com a manutenção do luxo da corte francesa. A corte era aquela nobreza parasitária que estava sempre ao entorno do rei. Muito bem, esta é uma causa dessa crise econômica. Uma outra causa dessa crise econômica, olha para cá, alta geral dos preços, principalmente dos alimentos. No ano de 1788, problemas climáticos afetaram a colheita francesa. Isso levou a um aumento dos preços da comida, que afeta, nós sabemos, primeiramente os mais pobres. Uma outra causa dessa crise econômica eram as guerras que a França estava se envolvendo neste período. Então, galera, agora nós vamos às fases da Revolução Francesa. A primeira delas é a convocação dos Estados Gerais em 1789, um parlamento formado por representantes eleitos nos três estamentos. Não era convocado há mais de 200 anos. Os membros do Terceiro Estado romperam com os Estados Gerais e formaram uma Assembleia à parte, que dará origem a uma Assembleia Nacional Constituinte. A segunda fase da Revolução é a monarquia constitucional. Ela vai dos anos de 1789 a 1792. A monarquia constitucional ela é instituída após a promulgação da Constituição do ano 1, a primeira Constituição revolucionária da França. Essa Constituição ela estabelecia algumas novidades, como por exemplo, está aqui, olha, a suspensão dos privilégios feudais, dentre eles o não pagamento de impostos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E por fim aqui, olha, a Constituição Civil do Clero, que submetia ao clero católico aos interesses do Estado Revolucionário Francês. Vamos a uma nova fase. Por pressões populares, a monarquia constitucional foi encerrada e se instituiu uma república na França, durante o período conhecido como Convenção, que vai dos anos de 1792 a 1794. Esse período ele é marcado pela ascensão jacobina. A jacobina era um grupo político formado pela baixa burguesia e pelos sans-culottes, que eram os artesãos e os camponeses. Esse período ficou conhecido como período do terror, porque milhares e milhares de pessoas acusadas de contra-revolucionárias foram guilhotinadas pelo Comitê de Salvação Pública, uma instituição criada à época para julgar aqueles que se colocavam contra os ideais revolucionários. O terror se acentuou a tal ponto que, em determinado momento, a alta burguesia ela promove um golpe e assume a liderança da revolução. Esse momento é conhecido como Reação Thermidoriana e dá início à última fase da Revolução Francesa, conhecida como Diretório, que ocorre entre os anos de 1794 e 1799. 5 diretores, eles controlavam a França. O Diretório vai ser caracterizado, como nós dissemos anteriormente, pela hegemonia da alta burguesia, também conhecida, olha só, aqui como girondinos.
por disenções internas da própria burguesia, nós teremos a ascensão de um militar que em 18 Brumário vai aplicar um golpe sobre esse regime de governo e vai assumir o poder na França, encerrando com a chamada Revolução Francesa. É isso aí, galera. Até um próximo vídeo aqui no Minutos de História com o Cadu. Lembrem-se de entrar lá na página Minutos de História com o Cadu, aqui pelo próprio Facebook. Lá no YouTube nós também temos uma página de mesmo nome, Minutos de História com o Cadu. E nós temos um blog, minutosdehistoria.wordpress.com, para que você possa recorrer a pequenos textos, links e exercícios para você treinar isto que você aprende durante as nossas aulas. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Grande abraço.